Imagine por um instante. Você é incrivelmente determinado, contudo sua vida permanece inalterada. Acorda diariamente, repete as mesmas ações, persiste em seus esforços e nada muda. Sabe por quê? Porque até mesmo a perseverança pode estar lhe prejudicando. É difícil aceitar, mas é a verdade. A teimosia que a maioria das pessoas utiliza age contra elas. E é precisamente por essa razão que, apesar de tentarem, lutarem, insistirem, elas permanecem estagnadas. Hoje, você descobrirá a técnica de perseverança que quase ninguém emprega e que resolve problemas complexos em poucos dias. Mas antes, é crucial que você preste atenção como se sua sobrevivência dependesse disso. Porque, sinceramente, talvez realmente dependa. Já percebeu como a maioria das pessoas acredita que seu principal obstáculo é a falta de autocontrole? Que não conseguem perder peso, aumentar sua renda, abandonar a procrastinação ou se libertar de um relacionamento tóxico porque não possuem disciplina suficiente? Essa é uma das maiores armadilhas mentais existentes e que aprisiona milhões em ciclos repetitivos ano após ano. Mas a realidade, e talvez isso o indigne ao compreender, é que o problema nunca foi a falta de vontade. Muitas vezes você se esforça demais, apenas na direção errada. Conheci pessoas com uma força de vontade inabalável. Indivíduos que acordavam cedo, faziam listas, seguiam tudo rigorosamente. Contudo, permaneciam desprovidas de recursos financeiros, infelizes, doentes, insatisfeitas, porque sua persistência estava sendo utilizada para reforçar um padrão interno equivocado. Elas estavam combatendo os comportamentos, sem jamais alcançar a raiz do problema, que é a autoimagem que carregam. E é aqui que muitos se perdem. Eles pensam que o comportamento gera resultados, mas o comportamento é a consequência, não a causa. A verdadeira causa de seus resultados é a imagem instalada em seu subconsciente, e essa imagem molda sua maneira de agir, reagir, decidir, sentir e viver. Pense comigo. Quantas vezes você tentou modificar um hábito negativo? Talvez tenha dito: a partir de segunda-feira eu começo. E até começou. Por 2, 3 dias, mas logo tudo retornava ao estado anterior. Isso não ocorreu porque você é fraco. Isso aconteceu porque você ainda se via como a pessoa que praticava aquele hábito. Você pode tentar mudar o comportamento quantas vezes quiser. Se a imagem mental permanecer a mesma, você continuará repetindo a mesma história, com um novo visual. Eu vivi isso na pele. Por muito tempo, acreditei que não era capaz de nada. Abandonei os estudos, mudava de um emprego ruim para outro pior. Fazia o que surgisse. Posto de gasolina, fábrica, qualquer coisa que garantisse o mínimo para sobreviver. E cada vez que tentava mudar essa situação, algo me puxava de volta. Não importava o que eu tentasse. Era como estar preso em um labirinto invisível. Naquela época, não entendia que aquele padrão de vida refletia perfeitamente a imagem que nutria em mim. Eu acreditava que não era suficientemente bom, que o sucesso era para outros tipos de pessoas. E então, a vida simplesmente espelhava isso em tudo o que acontecia comigo. E o pior, eu persistia, mas persistia na direção errada. Tentava melhorar minha situação fazendo mais do que sempre fiz. É como acelerar um veículo que está direcionado para o lado oposto do seu destino. Não importa quanto você acelere, você apenas se distancia ainda mais do que deseja. E veja, é assim com a maioria das pessoas. Elas acreditam que não conseguem porque não se esforçam o bastante. E por causa disso, vivem se castigando, sentindo culpa, acreditando que são o problema. Mas na verdade, é o paradigma delas que está operando nos bastidores, fazendo com que elas usem a perseverança como uma âncora e não como uma escada. E isso gera uma dor silenciosa, a sensação de impotência. Você observa ao seu redor e vê pessoas aparentemente comuns tendo sucesso, transformando suas vidas, prosperando.
e se pergunta: o que eles têm que eu não tenho? Eles possuem a imagem correta. É a mesma situação daquela pessoa que sempre enfrenta dificuldades financeiras. Ela até consegue ganhar um pouco mais em alguns momentos, mas logo algo acontece. Uma emergência, uma despesa inesperada, uma perda, e tudo volta ao ponto de partida. Não é azar, é a imagem mental de escassez que está enraizada. E adivinhe, a persistência dela está sendo usada para manter essa imagem viva. Você pode estar se questionando agora: mas como eu altero essa imagem? Tudo começa ao reconhecer sua existência. A maioria das pessoas nem sequer sabe que está presa a uma imagem mental. Vivem no automático, reagem à vida em vez de criá-la. A transformação só começa quando você deixa de focar no comportamento e começa a focar na causa. O comportamento é o sintoma, a imagem é o diagnóstico. Se você se vê como alguém que nunca conclui nada, alguém que sempre falha, alguém que não tem sorte, que não nasceu para isso, essa é a raiz. E enquanto essa raiz estiver viva, você pode cortar todos os galhos. Eles vão crescer novamente. A persistência é uma faca de 2 gumes. Ela pode construir impérios, ou pode manter você preso na mesma rotina, repetindo os mesmos resultados. O segredo reside em sua direção. E agora eu pergunto: você tem persistido? Mas em quê? Exatamente, em sua liberdade ou em seus antigos medos? Reflita profundamente, porque talvez essa simples reflexão seja o ponto de inflexão que você precisava. Existe uma regra invisível que governa absolutamente tudo em sua vida, e quase ninguém fala disso com clareza. Seus resultados não são causados diretamente por seu comportamento, eles são causados, antes de tudo, pela imagem que você carrega em seu subconsciente. E essa imagem é o código-fonte de sua realidade. O que você faz, como você age, como reage, o que tolera, o que aceita e até o que atrai. Tudo isso é um reflexo fiel daquilo que você acredita ser verdade sobre si mesmo. As pessoas dizem: eu preciso mudar o que eu faço, mas o que elas realmente precisam é mudar o que são interiormente. Veja, a mente humana é um mecanismo perfeito de manifestação. Aquilo que está plantado em seu subconsciente, cedo ou tarde, se expressará na forma de comportamento, resultado e circunstância. Você pode até tentar agir de forma diferente por algum tempo, mas se a imagem mental que carrega é incompatível com o que deseja, o velho padrão o puxará de volta. Sempre. Quer um exemplo? Pense em alguém que luta para se livrar das dívidas. Ela faz planilhas, reduz gastos, se esforça para ganhar mais, mas no fundo ainda se vê como alguém financeiramente desorganizado, azarado ou limitado. E essa imagem, mesmo que silenciosa, guiará suas decisões. Uma compra impulsiva aqui, uma oportunidade ignorada ali. Pouco a pouco, ela retorna ao estado financeiro anterior, como se uma força invisível a puxasse de volta. E o mais doloroso é que ela nem percebe o que está acontecendo. Ela pensa: eu me saboto. Mas a verdade é que ela está apenas sendo fiel à imagem com a qual está emocionalmente conectada. A mente não é leal ao que você deseja, ela é leal ao que você acredita ser verdade. Existe um princípio da psicologia chamado dissonância cognitiva. Ele afirma que o ser humano tem dificuldade em manter 2 ideias contraditórias simultaneamente. Então, quando você age de forma diferente daquilo que acredita sobre si, a tendência é que você volte rapidamente ao comportamento antigo, para que tudo volte a fazer sentido. É por isso que tantas pessoas se sentem presas em um ciclo vicioso. E não importa o quanto tentem mudar, enquanto a imagem mental não for alterada, o resultado sempre será o mesmo. Eu vi isso acontecer repetidamente, comigo e com outras pessoas. Lembro-me de um homem que me procurou desesperado. Ele tinha um bom salário, mas nunca tinha dinheiro.
Todo mês, o saldo era negativo. Ele dizia: Bob, eu ganho mais do que a maioria das pessoas que conheço. Por que eu vivo falido? A resposta era simples. Ele se via como alguém que nunca teria controle. Mesmo com alta renda, ele continuava se comportando como alguém em situação de escassez. Isso é muito mais comum do que parece. E se você observar atentamente sua vida, talvez perceba que está vivendo os mesmos padrões, com nomes diferentes, relacionamentos diferentes, mas sempre com os mesmos problemas, empregos diferentes, mas sempre com a mesma insatisfação, metas diferentes, mas sempre com o mesmo fracasso. E tudo isso pode estar vindo de uma imagem que foi gravada em você ainda na infância. Palavras que ouviu, experiências que viveu, crenças que herdou. Você foi programado e o que foi plantado agora floresce todos os dias na forma de decisões, hábitos e resultados. E aqui entra algo que poucas pessoas compreendem. Você não pode simplesmente desejar um novo resultado. Você precisa plantar uma nova imagem e nutrir essa imagem com emoção, com intenção, com visualização constante. O subconsciente não responde à lógica, ele responde à repetição emocional. É por isso que a visualização é uma ferramenta tão poderosa. Ela permite que você alimente a imagem correta, com detalhes, com sentimento, até que ela se torne mais forte do que o padrão antigo. E quando isso acontece, algo mágico começa a ocorrer. Você muda naturalmente. As decisões certas surgem. O comportamento começa a se alinhar. O que antes era difícil começa a fluir. Não porque você está se forçando, mas porque agora você é alguém diferente interiormente. Você começa a agir como quem já possui o resultado e então, inevitavelmente, ele começa a se manifestar em sua realidade. Pessoas como Jim Carrey entenderam isso. Quando ele ainda era pobre, escreveu um cheque simbólico para si mesmo no valor de $10 milhões. $10 milhões. Ele visualizava todos os dias que receberia aquele valor por seu trabalho como ator. E alguns anos depois, ele assinou um contrato por exatamente esse valor. Coincidência? Não. Isso é a imagem interna sendo expressa no mundo externo, e a ciência já está começando a comprovar isso. Estudos de neurociência mostram que quando você visualiza com detalhes, os mesmos circuitos neurais são ativados, como se você estivesse vivendo aquilo de verdade. O cérebro, literalmente, começa a aceitar aquilo como real. E quando isso acontece, seu comportamento muda, seus resultados mudam, sua vida muda. Mas nada disso é possível sem uma decisão consciente de mudar a imagem. Você precisa parar, fechar os olhos e se perguntar com sinceridade: quem eu estou sendo aqui dentro? Qual é a imagem que tem guiado minha vida até agora? E que imagem eu preciso construir para criar a vida que realmente desejo? Se você ignorar isso, passará a vida inteira tentando e fracassando, tentando de novo e falhando de novo. Mas se tiver coragem de mudar a imagem, você muda tudo e não leva tanto tempo quanto você imagina. A mudança verdadeira começa em dias, quando você se envolve emocionalmente com a nova visão. A diferença é radical e os efeitos são cumulativos. É como trocar o mapa antes de iniciar a jornada. Com o mapa certo, até o caminho mais difícil se torna viável. Persistência não é simplesmente continuar fazendo algo. Persistência verdadeira é continuar fazendo algo que está alinhado com a imagem correta, com a visão que você quer materializar. E a maioria das pessoas não entende isso. Elas acham que ser persistente é continuar pressionando, forçando, insistindo, mesmo quando tudo indica que o caminho está errado. Isso não é persistência inteligente. Isso é teimosia disfarçada de esforço. A persistência inteligente surge quando você une 3 fatores poderosos: uma visão clara do que deseja, um envolvimento emocional com essa visão
e uma ação contínua guiada por essa imagem mental. Você não precisa lutar, você precisa se alinhar. Quando sua persistência está orientada pela imagem correta, o esforço se transforma em fluxo. Você não está mais nadando contra a corrente. Você começa a ser carregado por ela. E é exatamente aqui que reside a técnica que quase ninguém usa. Porque quase ninguém está disposto a parar e construir essa imagem com clareza. A maioria vive no modo automático. Repete padrões, reage às circunstâncias, responde ao que o mundo apresenta. Mas você não veio aqui para reagir, você veio para criar. A visualização não é um truque de autoajuda, ela é o fundamento da persistência produtiva. Porque quanto mais você vê o que quer em sua mente, com cor, com textura, com emoção, mais seu subconsciente passa a acreditar que aquilo é real. E quando ele acredita, ele busca isso em cada decisão, em cada atitude, em cada oportunidade. E veja, não é apenas imaginar por imaginar, é visualizar com envolvimento, com sentimento, com verdade, como se aquilo já estivesse acontecendo agora. Sua mente não distingue o que é intensamente imaginado daquilo que é vivido. E esse é o segredo. Quantas vezes você se sentiu ansioso apenas ao pensar em algo ruim que ainda nem aconteceu? Seu coração acelera, sua respiração muda, seu corpo reage como se fosse real. Da mesma forma, quando você se entrega à imagem correta, sua mente começa a agir como se aquilo também fosse real. E esse é o ponto onde a magia começa a acontecer. Eu lhe proponho um desafio simples, mas extremamente poderoso. Durante os próximos 7 dias, reserve apenas 3 minutos do seu dia para visualizar a vida que você quer criar. 3 minutos, apenas isso. Mas não visualize como um sonho distante. Visualize como se fosse seu presente. Sinta a emoção de viver aquilo. Veja os detalhes, sinta os cheiros, os sons, a sensação de realização, de leveza, de vitória. Faça isso todos os dias, sem falhar. E algo começará a se mover. Não apenas no mundo exterior, mas dentro de você. Sua percepção mudará. Seu comportamento se alinhará. E oportunidades que você não percebia antes começarão a surgir. Persistência é manter esse foco, é sustentar essa imagem mesmo quando os resultados ainda não chegaram, porque você não precisa ver com os olhos físicos para saber que algo está sendo construído. Você só precisa ver com clareza em sua mente. A persistência inteligente se torna leve porque você não está mais tentando consertar o que está fora. Você está cultivando o que está dentro, e isso muda tudo. Agora preste atenção. Jim Carrey, quando ainda era um ator desconhecido e vivia com pouco dinheiro, escrevia um cheque simbólico para si mesmo no valor de 10 milhões de dólares. 10 milhões de dólares. Ele colocou uma data futura e carregava aquilo como se já fosse real. Visualizava todos os dias, recebendo aquele dinheiro por um papel no cinema. E anos depois, assinou um contrato por exatamente esse valor para estrelar um filme. Isso é coincidência? Eu não acredito em coincidências desse tipo. Eu acredito em imagem mental, bem construída, e em persistência direcionada. A maioria das pessoas desiste muito cedo porque não vê resultados. Mas elas esquecem que é impossível colher sem antes plantar, regar e esperar o tempo da colheita. Visualizar é plantar. Persistir na imagem correta é regar. Agir alinhado com essa visão é preparar o terreno para que o fruto apareça. A persistência tradicional foca em fazer. A persistência inteligente foca em ser. E quando você é alguém diferente interiormente, a realidade tem que se ajustar. Você quer sair da estagnação, quer mudar seus resultados, então pare de insistir na força e comece a persistir na visão. Você ficará surpreso com a rapidez com que as coisas começam a mudar quando você foca na imagem correta com consistência emocional.
Você não precisa de mais força. Você precisa de mais clareza, porque com a imagem correta, até os obstáculos perdem o poder de impedi-lo. Às vezes, a maior barreira entre você e a vida que deseja não é a falta de tempo, de dinheiro ou de oportunidade. É a ignorância disfarçada de esforço. Pessoas que trabalham duro, que tentam de verdade, mas continuam no mesmo lugar, presas em padrões repetitivos, acumulando frustração atrás de frustração. O problema real não está no esforço, está no paradigma por trás dele. Ignorância não é estupidez. Ignorância é simplesmente a ausência de informação correta. E os paradigmas são como um software invisível rodando nos bastidores de sua mente, moldando o que você acredita, o que você vê como possível e até o que você tolera como realidade. Eles foram instalados sem que você percebesse, pela escola, pela família, pela cultura, pela mídia. E hoje, muitos desses paradigmas estão fazendo com que você use sua persistência para reforçar exatamente aquilo que deveria estar tentando superar. Já percebeu que existem pessoas extremamente persistentes em continuar fazendo aquilo que não querem? Pessoas que passam anos trabalhando em um emprego que odeiam, que insistem nos mesmos relacionamentos disfuncionais, que continuam criando dívidas, adiando sonhos, desperdiçando tempo com coisas que não trazem nenhum retorno. Essas pessoas não têm falta de persistência. Elas apenas não sabem que estão sendo dirigidas por uma programação mental antiga que determina como elas pensam, sentem e agem. Eu mesmo vivi isso. Quando iniciei meu primeiro negócio, eu não sabia praticamente nada sobre administração. Mas existia algo diferente dentro de mim naquela época. Eu já havia mudado minha imagem. Eu me via como alguém próspero, mesmo antes do dinheiro chegar. E essa imagem foi o que me manteve firme, mesmo quando tudo ainda parecia incerto. Mas antes disso, quando eu ainda carregava o velho paradigma de escassez, eu insistia nas coisas erradas. Fazia bicos, aceitava qualquer trabalho, vivia tentando resolver a vida pelo lado de fora, sem perceber que era aqui dentro que tudo precisava mudar. Os paradigmas são traiçoeiros porque eles parecem normais. Você acha que está fazendo a coisa certa, acredita que está no caminho, mas está apenas girando em círculos, repetindo decisões baseadas em antigos medos, antigos limites, antigas ideias. É como se sua mente fosse uma casa e esse paradigma fosse a planta da casa. Você pode mudar os móveis, pintar as paredes, trocar os quadros, mas enquanto a planta continuar a mesma, você continuará vivendo dentro dos mesmos limites. E é por isso que tanta gente começa bem. Diz que vai mudar, se anima por alguns dias, até faz algumas ações diferentes, mas logo recua, desanima, abandona, não por preguiça, mas porque está tentando vencer uma programação que ela nem sabe que existe. Você precisa entender que esse paradigma não desaparecerá sozinho. Ele não irá embora apenas porque você deseja algo diferente. Ele precisa ser substituído, gradualmente, pela construção consciente de uma nova ideia, um novo padrão, uma nova maneira de se ver, de pensar, de sentir. E isso exige consciência. Exige observar o que você tem feito sem pensar. Exige questionar suas crenças mais automáticas. Aquelas frases que você diz sem perceber, como dinheiro é difícil, eu sempre fui assim. Isso não é para mim, comigo nunca dá certo. Cada uma dessas frases é uma senha que revela o paradigma que o comanda, e enquanto você repetir essas crenças como verdades absolutas, elas continuarão sendo a base de sua realidade. Você precisa se tornar o observador de si mesmo, prestar atenção em como reage, em como se justifica, em como se sabota, e principalmente, você precisa perceber para onde sua persistência está sendo direcionada. Está sendo usada para construir ou para manter o que o prende? Uma pesquisa realizada pela Universidade de Scranton
revelou que aproximadamente 92% das pessoas não cumprem suas resoluções de ano novo. Não é por falta de vontade, é porque continuam tentando mudar com base nos mesmos padrões mentais que as mantêm no lugar. E o mais triste, muitas dessas pessoas concluem que o problema é com elas. Se sentem fracas, sem força, sem merecimento. A realidade é que se trava uma luta desigual. Uma nova intenção luta contra um antigo padrão arraigado, nutrido por longos anos. Contudo, existe uma solução que começa com uma simples tomada de consciência. Interromper, observar e optar por algo diferente. Não é preciso abandonar todos os modelos de uma só vez. Comece por o que mais o limita, a ideia que mais o oprime, que mais o aprisiona. Questione, desmonte, substitua. E persista, mas com lucidez. Persistência cega é teimosia. Persistência consciente é poder. Ao usar a mente como aliada, e não como um inimigo oculto, descobre-se que o impossível era apenas uma construção mental e que a vida desejada já está ao alcance. Basta mudar o interior para que o exterior se alinhe. Existe uma verdade silenciosa, quase imperceptível, que controla cada resultado. As emoções são o cimento da sua realidade. Pode ter objetivos claros, estratégias bem definidas e até bons hábitos, mas se, emocionalmente, estiver alinhado com a escassez, o medo, a dúvida, essas sensações irão sabotar seu progresso inevitavelmente. As pessoas subestimam o poder da emoção. Elas pensam que mudar de vida consiste em pensar e agir diferente, esquecendo que tudo é guiado pelo que se sente. Aqui está um ponto crucial. Você não vive o que deseja, mas o que acredita merecer, muitas vezes sem consciência. Quantas vezes começou um projeto entusiasmado, motivado, esperançoso, e um revés o fez afundar emocionalmente? A motivação se esvai, o foco desaparece e retorna ao ponto de partida, a estagnação. Isso não é coincidência. A emoção negativa ligada àquela situação o puxou de volta para o familiar. E o cérebro, buscando segurança, prefere a dor conhecida ao crescimento incerto. Quando falo em persistência, não me refiro apenas à insistência externa, mas à persistência emocional na frequência correta. Porque a mente pode dizer quero mudar, mas se o corpo, as emoções, o estado vibracional estiverem em desacordo, o universo responde à sua vibração, não ao que afirma querer. E isso é mais comum do que imagina. Já me vi vibrando preocupação enquanto me dizia que tudo daria certo, mas no fundo não acreditava. Tentava impor uma imagem mental com um sentimento oposto, e essa contradição interna sabotava tudo. Por isso, é preciso aprender a persistir na emoção correta. Treine seu corpo, seu sistema nervoso, suas células a se familiarizarem com o sentimento da vitória antes dela acontecer. A maioria das pessoas está familiarizada com o sentimento do fracasso. Sabem como é sentir que não vai dar certo, que vão perder, que vão falhar. Esse sentimento é tão comum que se tornou confortável. Mas e o sentimento de merecimento? Sabe verdadeiramente como é se sentir abundante? Já se sentiu confortável com o sucesso? Ou isso parece estranho, distante, improvável? Se não consegue sustentar emocionalmente a realidade desejada, ela escapará sempre que se aproximar, porque uma parte sua recuará, sabotará, evitará, não por maldade, mas por hábito. As emoções negativas funcionam como um ímã ligado à sua identidade, atraindo situações que confirmam o que sente. Mudar de vida exige mais que mudar de pensamento, exige reeducar sua resposta emocional. Proponho um exercício. Por 3 dias, sustente deliberadamente o sentimento do que deseja como se já fosse real. Se é liberdade, sinta-se livre. Se é dinheiro, sinta-se rico. Se é amor, sinta-se amado.
Sustente isso com verdade. Respire esse sentimento. Caminhe com ele. Deixe-o tomar conta de seu corpo. No início pode parecer estranho, pode surgir o pensamento, mas isso não é real. E eu digo, não importa. Viveu tantos anos sentindo escassez que ela se tornou real para você. Agora é hora de treinar um novo padrão, um novo estado de ser. Estudos do HeartMath Institute mostraram que emoções positivas coerentes com os objetivos aumentam a clareza mental, melhoram a tomada de decisões e regulam o funcionamento do coração. Ou seja, ao sentir o que quer, seu corpo entra em alinhamento e o resultado é que age melhor, atrai melhor e vive melhor. A grande virada não está em fazer mais, mas em sentir melhor. Persistir no estado emocional que representa a vida desejada. E não sair desse estado mesmo quando as circunstâncias parecerem contrárias. Porque o mundo externo só muda depois que você muda por dentro. E você só muda por dentro quando decide sentir como se já fosse. Essa é a técnica que ninguém ensina, mas é a base de toda transformação duradoura. Persistência emocional. É isso que sustenta a imagem e transforma o invisível em realidade palpável. O que determina sua mudança não é o quanto tenta, mas o quanto consegue alinhar sua persistência à imagem certa, ao sentimento certo, à visão correta. Ao entender que o verdadeiro inimigo não é a falta de esforço, mas a insistência emocional no padrão antigo, tudo começa a se transformar. Não precisa forçar nada, apenas sentir de forma diferente, agir de forma coerente e permanecer firme na direção do que deseja. Esse é o ponto que poucos entendem, e é justamente o que muda tudo. Agora, prossiga. O próximo vídeo está na tela. Dê mais um passo nessa jornada, subindo mais um degrau em sua evolução de sabedoria para se tornar 1% melhor do que é agora. Obrigado por estar aqui comigo. Nos vemos no próximo.